So, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Esta proclama es patria o muerte. Nós estamos a repetir a situação das pessoas aprisionadas e acreditando que essas sombras são uma realidade. Ora, muito boa noite a todos. Então, bem-vindos aqui a mais um direto de domingo do nosso Visão Periférica. Hoje estamos com um grande convidado, um camarada e amigo, que é o João Cláudio Pitilho, amplamente conhecido por vocês, e que vem mesmo a calhar em função do nosso bem-vindo João Carlos Graça. Olá, e o João Cláudio Pitilho vem mesmo. Estou com dois Joões aqui, vai ser complicado. Com o João Cláudio Pitilho aqui vem mesmo a calhar pelo assunto de partida que nós vamos abordar. Mas um bocado para enquadrar também, para já, desde já agradecendo a todos os que já estão aqui connosco, eu ia enquadrar isto desta forma. Quando nós olhamos para a situação que se passa no Ocidente, nomeadamente, por exemplo, em Portugal, não obstante a vitória recente do pacote laboral, que foi uma enorme vitória sindical e que também podemos falar um pouco mais aprofundadamente disso mais adiante, mas quando olhamos para, por exemplo, para a admissão de Starmer na Inglaterra, quando olhamos para o que se passa em França, para o que se passa um pouco por todo o Ocidente, em que os governos oscilam entre uma espécie de situacionismo militante, do aluno bem comportado e efusivo da União Europeia, digamos, dos professores da burocracia de Bruxelas, e oscila entre isto e entre uma espécie de neonacionalismo falso, não é? Falacioso, que segue a NATO, que segue Israel, que é dependente dos Estados Unidos e do trumpismo, mas que do ponto de vista económico funciona mais ou menos dentro do mesmo tipo de cartilha. Quando nós olhamos para esta realidade, o que acontece, e o que é evidente, é que o Ocidente está preso, é como se existisse um muro entre o nosso passado e o nosso futuro. Esse muro é o presente, esse presente é composto por realidades que integram a União Europeia, a NATO, o G7, o FMI, o Banco Mundial, e que impedem o Ocidente, os povos ocidentais, de encontrar um futuro, de encontrar um modelo de desenvolvimento, de encontrar um caminho de desenvolvimento que os consigam fazer sair, que lhes permita sair deste limbo em que nos encontramos. Quando olhamos para Cuba, neste enquadramento, Cuba era um país é um país em que o seu povo, com muito custo, com um preço muito elevado, tentou encontrar um caminho diferente. Não obstante esta tentativa, e considerando os enormes ataques de que foi alvo ao longo do tempo por parte dos Estados Unidos da América, Cuba acaba agora a aprovar pelo Comitê Central, pelo plenário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, um programa de reformas, de mais de 170 reformas económicas, que vão abrir áreas da economia ao setor privado, numa tentativa isto utilizando as palavras da própria Georgina, que esteve ontem comigo, como vocês sabem, numa tentativa de usar melhor os recursos endógenos para elevar a base material de Cuba e assim permitir, dando 2 passos atrás, permitir um avanço na área económica e permitir a Cuba sair desta situação. Ora, isto quer dizer que o Ocidente não se limita a ter o seu presente bloqueado. O Ocidente bloqueia também o futuro de povos como Cuba, nomeadamente a União Europeia, que acabou recentemente de aprovar uma resolução muito agressiva contra Cuba, aprovada, acusando Cuba de um conjunto de coisas que são mentira
e que muito marcada pela presença destes grupos de extrema-direita, de neofascistas, que hoje têm grande primazia no Parlamento Europeu. Daí que eu começo já pelo professor João Cláudio Pitilho, perguntando-lhe como é que ele, do ponto de vista desta ideia do caminho socialista que Cuba escolheu, como é que ele olha para estas medidas? É uma China? É Cuba a tentar ser uma nova China? É Cuba a capitular perante os Estados Unidos da América? Ou é Cuba a tentar encontrar uma conciliação entre aquela realidade material que tem e aquilo que é possível neste momento fazer do ponto de vista do caminho para o socialismo? Desculpa lá, vocês dois está com um ponto de som que está a dar eco para dentro da transmissão. Eu acho que é o meu. Ok. Professor. Eu vou ligar agora para responder e depois que o Hugo e vocês voltarem, eu muto ele. Eu mantenho ele desligado. É aqui o meu. Bom, quero dar meu cordial boa noite, camarada Hugo Dionísio, camarada Miguel Machado, caro João Carlos. Quero dar meu boa noite para todos que estão nos ouvindo. Quero iniciar aqui fazendo uma saudação ao povo português pela vitória gigante dessa semana. A mobilização popular foi decisiva para barrar mais uma ação nefasta do neoliberalismo. Parabéns, que ações como essa se multipliquem na Europa. Uma ação dessa em Portugal tem um valor enorme, né? Toda vez que nós vemos uma mobilização desse tamanho que freia o desejo neoliberal, nos enche de alegria e mostra como é importante, né? Como é vigoroso, né? Como é satisfatório se organizar para lutar. Viva o povo português. Sobre a questão de Cuba, Hugo, a situação é muito difícil em Cuba, muito difícil. Eu tenho falado semanalmente com muitos companheiros em Cuba. Eu já tive 3 vezes em Cuba, em 3 momentos distintos. A primeira vez que eu tive em Cuba foi em 1993, em fevereiro de 93, no auge do período especial. Quando eu cheguei em Cuba, o Bush foi para a televisão anunciar o gabinete de transição para Cuba. Ele aparece na televisão com os novos ministros. Ele acreditando que Cuba iria colapsar como o leste europeu, ele juntou. Ele foi para a televisão e falou: esse aqui vai ser o presidente, esse aqui é o ministro da Economia, o gabinete nomeado pelo Bush em Miami, e a ameaça de uma invasão se tornou muito real. Eu estava em Cuba nesse momento, em 1993, numa brigada de solidariedade, e naquele momento os cubanos até queriam nos evacuar de lá. Nós, por unanimidade, decidimos que iríamos ficar ali para resistir e que, se tivesse qualquer ato de hostilidade a Cuba, nós estaríamos ali para fazer parte da defesa de Cuba e que não queríamos voltar para o Brasil, queríamos manter o cronograma. Tive outras vezes em Cuba ao longo desses quase 30 anos, né? E agora estou indo em Cuba em agosto para os 100 anos, as comemorações dos 100 anos do Fidel. A situação se agravou, né, com as novas medidas tomadas por Donald Trump, e o bloqueio ao petróleo levou a economia cubana praticamente à lona. A ilha não colapsou ainda, porque o fato de ser uma economia socialista, planificada e ter a expertise, a mobilização popular, a disciplina do povo cubano, tem mantido a situação de pé e com muita dignidade. Mas é óbvio que as medidas que o governo está agora anunciando são medidas muito duras. É exatamente isso que você falou. São 2 passos atrás. E eu falo que são medidas duras
porque elas colocam em risco a propriedade socialista, põe em risco pontos importantes da Revolução e, digamos assim, alimenta, né, ainda que sob controle do Estado, mas alimenta o capital privado, o individualismo, algumas situações que Cuba já tinha eliminado, que a Revolução já tinha eliminado. Mas veja, não tem outra alternativa. As condições concretas obrigam, né, esse recuo no campo da economia. E veja, o governo Dias-Canel ele já tem um problema sério, porque ele adotou medidas econômicas, coisa de 2, 3 anos atrás, que não funcionaram e que Cuba já vinha problema sério de uma inflação crescente. Eu tive lá agora em 2025 e nós vimos como é que os alimentos estavam com preço muito elevado. Então, fora ali da libreta, né, a coisa era muito difícil. Pra você ter ideia, uma cartela de ovos custava 300 pesos, quanto que um salário mínimo em torno de 1.500 a 1.600 pesos. Então havia um problema muito sério nisso, inclusive a perda de mão de obra na área pública, né? Muitos funcionários públicos estão indo trabalhar já nas pequenas iniciativas privadas, as chamadas VIPINES, né? As empresas pequenas e médias, que não surtiram o efeito que o governo imaginou. Mas isso está dentro de uma realidade de luta. Os cubanos com os quais eu falei e tenho falado, eles entendem que isso é um processo, né, e que a revolução tem condições de reagir, enfrentar esse momento mais difícil e preparar as bases para uma vitória mais à frente. Esse recuo, né, não é uma rendição, é um recuo porque as condições são muito duras e você precisa, nesse momento, optimizar os recursos públicos para o básico: saúde, educação, a manutenção da habitação, o mínimo de transporte. Então, é óbvio que essas reformas elas aumentam a presença do capital privado, principalmente esse capital pequeno e médio, né? Vai valorizar o que a gente entende como iniciativa ou empreendedorismo privado, e a área pública ela vai sofrer ainda um abalo maior, porque a carreira nesses setores, o exercício laboral nessas áreas privadas acabam sendo muito mais rentáveis. Já era assim na época do turismo, né? Aquele turismo bombando. Eu conhecia muita gente que deixava de ser professor, deixava inclusive de ser médico, para se dedicar ao turismo, que ganhava mais, ganhava em dólar, né? Então, Cuba já tinha esse problema, mas eu lembro de uma frase do Deng Xiaoping, de muito tempo atrás, e eu ouvi essa frase do saudoso Leonel Brizola, grande líder que nós tivemos aqui no Brasil, que hoje, inclusive, está fazendo aniversário de morto. Ele morreu em 2004, 22 anos sem Leonel Brizola. Ele foi à China, se eu não me engano, em 2001, 2002, e assim que ele voltou da China, o Brizola fez uma reunião na sede do partido, na época, então, PDT. Eu era membro do partido e eu fui lá assistir a palestra que o Brizola daria com tudo que ele viu na China. E uma das primeiras perguntas feitas ao Brizola foi sobre a questão econômica na China. Na época, eram as ZEs, as zonas especiais. E o Brizola teve com as lideranças chinesas e repetiu essa frase do Deng Xiaoping, no qual ele ouviu, que dizia o seguinte: China estava com muito calor, estava muito quente, eles tinham que abrir a janela para entrar o ar fresco. Só que junto com o ar fresco entraram os mosquitos. E agora a China tinha que aprender a lidar com os mosquitos para ter ar fresco. Então, eu acho que a gente pode pegar essa frase e adaptar para Cuba, né? Cuba vai ter problemas com essa crescente do capital privado, mas ela vai aprender a lidar com isso
e talvez seja a única ferramenta no momento para salvar os quesitos básicos da revolução. Eu também não sou um economista, eu não sou um especialista na economia cubana como um todo, mas é óbvio que o fato de Cuba ser uma ilha, importar uma quantidade grande ainda de alimentos, ela não consegue produzir a quantidade de alimentos que ela precisa, porque além da deficiência técnica, ela tem dificuldade de insumos, fertilizantes, e a terra em Cuba não é a ilha toda que é uma terra rica, como é aqui o Brasil, no plantando tudo dá, né? Não é assim em Cuba. Cuba tem a carência de petróleo, que isso também traz um problema sério. Cuba tem que comprar petróleo em grande quantidade. A produção de energia elétrica em Cuba, ela era majoritariamente a partir de termoelétricas, ou seja, você precisava de muito diesel para produzir energia elétrica, e isso foi, ao longo do tempo, enfraquecendo a base industrial da ilha. E agora as restrições também chegam no níquel e no cobalto cubano. Cuba é um dos maiores exportadores do mundo desse minério. E esse minério hoje voltou a ser valorizado por conta dos chips, dos novos condutores, e existe um bloqueio a isso. Inclusive, a maior empresa de produção disso em Cuba, que era uma canadense, estava lá há décadas, está indo embora. Então, Cuba vai ter que fazer um grande giro para aumentar a produção de alimentos, avançar na produção de energia solar para substituir essa falta desse petróleo, e, obviamente, vai ter que redirecionar áreas da sua economia para o capital privado. E isso traz ônus, isso traz muitos ônus, não traz poucos ônus, muitos. Mas eu acredito que a Revolução e o povo cubano terão expertise para lidar com esses ônus, né? Um ditado que a gente fala aqui no Brasil, fazer desse limão uma limonada, e conseguir sobreviver a esse período mais duro, até que Cuba consiga se conectar comercialmente, né, de forma mais elevada com os países do sul global. Essa esperança existe por conta do BRICS, né? Cuba está próxima dos BRICS, então, quando os meios de pagamentos do BRICS tiverem universalizados, ou com moeda própria, ou com renminbi chinês, Cuba vai poder aumentar a sua relação comercial com os países do sul global, inclusive sem temer bloqueios e sanções, né? Então há uma luz no fim do túnel. Como é que tu achas que os Estados Unidos podem reagir a isso? Tem duas situações aí, Hugo. Existe uma esperança cubana de que uma derrota eleitoral do Trump se consiga reverter algumas coisas via parlamento estadunidense com alguns setores democratas. Se essa vitória eleitoral, se essa derrota do Trump não se materializar, Cuba vai fazer acenos ao capital privado russo, chinês, iraniano. A base desse capital privado que vai interagir agora com Cuba é também um capital privado do sul global. Porque qualquer capital privado que seja do comércio externo ligado aos Estados Unidos, ele terá dificuldade para fazer transações dentro da ilha, principalmente levar e trazer dinheiro, né? Então, os russos estão preparando um grande pacote de envio de empresários para a ilha, para poder substituir, inclusive, capital espanhol que está saindo de lá. Então, eles vão se articular com setores privados desses países que já enfrentam sanções, né? E tem outro detalhe, Cuba vai discutir também o uso do renminbi como uma moeda de lastro externo. Isso talvez ajude, né, para que Cuba consiga, pelo menos, adquirir materiais sensíveis. Porque hoje a mortalidade infantil em Cuba
tende a aumentar, porque Cuba já não consegue comprar alguns produtos, algumas medicinas, e não é por falta de dinheiro, é porque as empresas, na maioria, são multinacionais, europeias, estadunidenses, canadenses, e aí vão sofrer sanções se venderem para Cuba. E diz-me uma coisa, tu não tens receio, pessoalmente, que surja ali uma burguesia a partir da qual os Estados Unidos, os inimigos de Cuba, possam construir uma quinta coluna? Tu achas que o Partido Comunista Cubano está unido o suficiente para... porque esta questão da união do Partido Comunista é fundamental para esse processo dar certo. Os locais onde normalmente os partidos não estão suficientemente unidos, a situação costuma correr mal. E o que eu te pergunto é, do conhecimento que tens de Cuba, das pessoas que conheces, e conheces profundamente de Cuba também, como é que tu vês essa situação? Hugo, isso vai ser um desafio. Você já tem hoje setores na sociedade cubana, que são as pessoas que administram essas VIPINs, que já é um setor de classe média dentro de Cuba, porque eles já conseguem não só ter acesso a coisas que os outros cubanos não têm, como também conseguem já se articular externamente, conseguem comprar produtos diretamente do exterior. Então, esse perigo que você falou, ele é eminente, né? E a gente só vai saber se o Partido Comunista Cubano está à altura desse desafio com o processo em desenvolvimento, porque ele vai ser uma coisa nova, né? Essas novas medidas econômicas que o governo está tomando, tem algumas aí que são de caráter inédito, que desde a Revolução isso não acontece. Então, nós só vamos saber empiricamente com esse processo em desenvolvimento. Historicamente, Cuba esteve atenta a isso e teve a altura desses desafios, historicamente. Mas tem muita novidade aí, e é claro que existe um cansaço da população, existe uma desconfiança por parte da população se essas medidas econômicas vão dar certo. E o que mais o governo tem que estar atento, e o partido, é tentar trabalhar as contradições, porque as contradições capital e trabalho elas vão aumentar. Você vai agora ter novos setores da sociedade cubana tendo acesso a uma série de coisas, e você ainda vai ter outros setores, principalmente os setores de funcionários públicos e ligados ao Estado, que ainda não vão ter isso. É um desafio novo. É preocupante, mas se nós olharmos o todo, que não há outra alternativa, passa a ser um desafio. Aqui o Eu Sou o Gui pergunta aqui uma questão antes de saíres. Qual vos parece ser a real disposição da Rússia e da China na defesa de Cuba? Não há propriamente uma disposição, não é? Para além da questão diplomática, digo. Ou eu posso dizer o seguinte, se não fosse a China, desde o fim da União Soviética seria muito difícil para Cuba. China apoia materialmente Cuba há muitos anos, e ela ficou durante um tempo até apoiando tanto quanto a União Soviética apoiou no período especial. No período especial, a China foi responsável pelo fornecimento de muitas coisas para Cuba, e tem sido. Claro que do tamanho que a China tem hoje, ela poderia fazer mais. Ela poderia fazer muito mais por Cuba. Mas é um equívoco pensar que ela não faz, e o que ela não faz é importante e significativo. A Rússia, nós sabemos dos limites da Rússia nesse apoio, né? A Rússia é um país capitalista e também tem as suas contradições internas com relação a isso. Mas a Rússia tem ajudado muito também, muito. Eu posso lhe garantir isso. E o fato de Cuba estar na América Latina e fora da principal área de influência desses dois países prejudica muito esse apoio, porque
não é só o apoio, o frete também é caro para o apoio. Você encher um navio de coisas e mandar para aqui, para Cuba, o frete é muito caro. Isso é uma coisa que não é tão fácil. Mas eu concordo com você. Conhecendo a China, entendendo o poder econômico da China, ela poderia fazer um pouco mais. Mas desde o fim da União Soviética até hoje, você pode ter certeza que a China tem apoiado Cuba muito, 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 muito. O que me deixa mais triste é que esse apoio ele fica reduzido a isso, a China e Rússia. A América Latina tem muita dificuldade de apoiar. Eu vi com muita tristeza as sanções que o Parlamento Europeu dirigiu agora a Cuba e ao presidente Dias-Canel. Então, às vezes a gente cobra da Rússia e da China como se eles tivessem a obrigação de salvar Cuba. Mas se nós olharmos que os outros continentes têm fechado os olhos praticamente para Cuba, a gente vê que realmente o que Moscou e Pequim está fazendo merece a nossa consideração. Tem um detalhe aí que nos chama a atenção. Você vê que o apoio de Angola a Cuba é baixíssimo, perto de nenhum. Ao contrário, não Isso, foi verdade. se isso for comparado ao que Cuba entregou a Angola, né, 50 mil cubanos ficaram aí no meio da estrada lá em Angola. Então, tem outras áreas do planeta que poderiam estar fazendo um pouco mais. Por Cuba também, o próprio Brasil, o papel que o Brasil desempenha com Cuba é muito ruim. O governo Lula tem sofrido muitas críticas. O governo Lula correu para apoiar a Bolívia, o governo reacionário da Bolívia, mas ainda não mandou um apoio mais concreto, mais incisivo para Cuba. Então, eu acho que o apoio russo e chinês é muito importante. Por mais que a gente possa falar assim, deveria ser mais, mas também temos que olhar porque o planeta tem 300 e tantos países e o apoio que está vindo deles é muito pouco, é quase que insignificante, quase perto do problema que Cuba enfrenta. Mas também entendo que é dever do cubano e da revolução criar soluções para os seus problemas. E eu não... Muito obrigado, João Cláudio Pitilho. Foi um prazer estar aqui contigo este bocadinho. Fica aqui a promessa de proximamente vires aqui, voltares aqui ao canal. Nós sempre gostamos muito de cá ter, como sabes. E pronto, tudo a correr bem contigo então. E espero que voltes brevemente. Não estamos a ouvir. Então, não ouvimos, mas não faz mal. Todos conseguem perceber o que é que terá acontecido. João Carlos Graça, boa noite. Como é que estás sem som também? Ok, isso já chegaste. Meu. Olá a ambos. O que é que tu achas disto tudo, Cuba? É assim, se nós pensarmos... Estás como? Como? Se nós pensarmos que em Portugal a rejeição da famigerada reforma liberal foi considerada matéria suficiente para se comemorar, ao pé disso os problemas filosóficos da classe média cubana, ou se é um recuo ou o diabo 4, parece-me assim uma coisa um bocado arraiar. Agora com toda a franqueza é assim, o critério relevante de longe é, no caso de Cuba, então ainda mais do que no caso de um país qualquer, o juízo decisivo, o juízo que a história há de fazer acerca da China tem pouco a ver com o facto da China ter feito mais zigue-zagues para o capitalismo ou para o socialismo ou para o diabo 4. Tem a ver com o facto da China ter tirado mais de 500 milhões de pessoas que estavam abaixo do limiar de pobreza. Isso é que é relevante do ponto de vista de um juízo histórico macro acerca da realidade chinesa. É claro que esse arranque significou também ou implicou momentaneamente o aumento das desigualdades na China, mas é claro que
significou, começaram a aparecer milionários chineses, que era uma espécie que toda a gente julgava extinta. E de repente começa a haver multimilionários chineses. Mas o critério da bondade ou da não bondade das reformas e admitindo todos os zigue-zagues. Bom, em suma, eu quanto a isso tenho uma atitude bastante denguista, não é? O que interessa é que o gato caça ratos. Basicamente, o que interessa é que o gato caça ratos. No caso de Cuba, Cuba é uma coisa mais atroz ainda, porque e eu agora tenho que falar aqui, em parte, estamos aqui neste meio, a malta toda que expressa simpatia por Cuba, eu próprio tenho simpatia por eles, como tenho a simpatia de base por Cuba, tenho simpatia por quem tem simpatia por Cuba, mas cuidado com a tentação permanente de nós andarmos a querer fazer revoluções na casa dos outros, ou a vencer lutas políticas simbólicas à custa dos outros, ou à custa do sofrimento dos outros. Vocês já fizeram as contas ao montante enorme de sofrimento a que o povo cubano... E sublinho uma das coisas que o companheiro que se foi embora há bocado disse. A mortalidade infantil cubana está a aumentar. A mortalidade infantil cubana era um dos grandes trunfos na comparação civilizacional, porque Cuba tem índices de desenvolvimento humano que são completamente discrepantes daquilo que os dados relativos ao PIB e ao PIB per capita nos dizem, o que ilustra bem o que é. Agora, é um socialismo de pobreza e um socialismo de caserna, sim, mas isso, por um lado, isso em si mesmo não é um ideal. Isso em si mesmo não é um ideal. É claro que é melhor uma sociedade mais próspera, como aquela que a China está a começar a ser agora, mesmo incluindo essa sociedade mais próspera, fenómenos de capitalismo, fenómenos de desigualdades sociais, etc. O que interessa é que os que estão pior, mesmo os que estão pior, ficarem, o que interessa é, mesmo os ficarem pior, ficarem melhor do que estavam antes. E o que interessa em Cuba é eles saírem da situação de aperto, porque depois é assim, Cuba tem uma série de valências importantes em vários determinados aspectos. Cuba faz aqueles milagres, aqueles verdadeiros milagres de que nós ouvimos falar, por exemplo, a respeito de várias técnicas médicas. Não é? Cuba tem um currículo em matéria de medicina e de tecnologia médica. Mas porquê? Porque aqueles tipos estão completamente, têm vetado, é-lhes completamente negado o acesso aos medicamentos que circulam por aí, por esse vasto mundo, mas que estão todos miseravelmente dependentes de patentes. E, portanto, Cuba... Mas Cuba, que fez aqueles milagres todos, Cuba, que no período de Covid foi capaz de pôr uma vacina própria aí em circulação, relativamente à qual andavam aí os anormais de serviço a dizer para termos cuidado com a diplomacia da máscara e o diabo. E a malta cá acabou por comprar a vacina da Úrsula em vez de recorrermos à vacina cubana ou à russa ou à chinesa. A situação cubana atenção, eu, ao contrário do amigo que se foi embora, sou desconhecido, não posso reclamar para mim grande conhecimento, não tenho. Agora, conhecimento da realidade factual de Cuba. É esperável que com reformas destas as desigualdades sociais aumentem? Sim, é esperável que as desigualdades sociais aumentem. Agora, vocês já viram o que é? E não estamos a falar de setor público, setor privado, estamos a falar de um funcionalismo que não pode viver dos salários, porque para viver só dos salários não vive, morre, pessoal. E quando não lhe é permitido a este funcionalismo ter uma atividade privada legal, a tendência deste funcionalismo é para a corrupção em sentido estrito. É como acontecia com os polícias em Moçambique,
quando eu lá estive ainda na década de 90. Nós éramos mandados parar a torto e direito em toda a esquina e os polícias, é claro que os polícias não queriam documentos, os polícias queriam uns quantos meticais, mas se fossem dólares ou randes ainda melhor, não é? Epá, mas vamos lá ver, Moçambique estava assim, porque era o Estado entra em colapso a partir de determinados níveis e depois as coisas, as construções sociais são um bocado um castelo de cartas. Quando umas coisas não funcionam, outras coisas deixam de funcionar porque as primeiras não funcionam. E depois não funciona nada. A partir de determinada altura... Faz parte dos avanços e dos recuos de que Marx falava? Desculpa? Isso faz parte dos avanços e dos recuos de que Marx falava, no fundo, não é? Mas epá, A própria nova política económica, não é? já houve 500 pessoas. Eu não sei, eu sinceramente, olha, eu vou dizer uma coisa que se calhar não cai bem neste contexto, mas é o que é. Quero lá saber do que o raio do Marx acha ou quero lá saber do que o Marx achasse ou não achasse. Cuba é uma sociedade genericamente apontada ao socialismo. Apontada ao socialismo com muitos zigue-zagues, como zigue-zagues há em todos os processos de construção social. Agora, não esperemos ou não julguemos que ter uma sociedade com uma mentalidade caserna generalizada é uma vitória, porque não é uma vitória. Agora, no caso de Cuba, isso foi a maneira que lhes permitiu sobreviver num contexto em que não é só assalto dos Estados Unidos enquanto potência capitalista contra uma experiência socialista, é também isso. Mas é o orgulho nacional norte-americano ofendido por uns merdas que se atrevem a ser independentes da grande república, quando aquilo era... toda a gente se lembra do Pedrinho parte 2, não era? Com aqueles mafiosos todos a cortarem com a faca o bolo de Cuba. O que era Cuba? Era uma plantação de bananas, era um enorme casino e um enorme bordel e um enorme sítio de lavagem de dinheiros mafiosos. Era o que era Cuba. Agora quer dizer... aquele amigo que se foi embora, desculpa, já estou a referi-lo e não me lembro do nome dele. Pitilho. Sublinhou uma coisa importante. Muito deste... vamos lá ver isto, aproveito para dizer outra coisa. As interações normais entre países, sejam eles socialistas ou capitalistas ou terceiristas ou what the fuck, as relações normais entre países não é dos países se ajudarem uns aos outros. O que Cuba quer, a Cuba não quer ser um pobre que é sustentado à porta de outro qualquer, que é rico e generoso e, portanto, sustenta ao pobre e dá a esmola ao pobre. O Cuba, como um país normal quer, é ser autossuficiente, é interagir normalmente no mercado. E os Estados Unidos estrangulam tudo, porque os castigam, porque os perseguem mesmo fisicamente, como fazem com aquela pirataria de não deixar lá chegar páginas tantas, era um barco qualquer, os russos puseram lá um barco com petróleo, mas depois tentaram lá pôr outro, e os norte-americanos não deixaram passar esse outro. Portanto, é pirataria em sentido estrito, e depois são as sanções diretas sobre cubanos e indiretas sobre quem se atreva a negociar com Cuba. Os países que, muito honrosamente, enquanto países, enquanto sociedades civilizadas, com dignidade, que prezam os valores da independência nacional e da soberania, que têm interações normais com Cuba e que querem ter interações normais. É claro que em situações de emergência, fenómenos de auxílio existem e é bom que existam. Agora, numa base sustentada de médio e longo prazo, o que é esperável que países como o Irão, a Rússia, a China, etc., tenham com Cuba, são relações de win-win, para dizer à chinesa, não é? São relações win-win. E os cubanos estão dispostos a isso. Neste momento vão receber capital e esse capital, muito dele é capital privado. Pois é capital privado, mas é o capital... Porque, vamos lá ver, não é a República Popular da China ou não é a Federação Russa que vão investir grande coisa. A Federação Russa ou a República Islâmica do Irão ou tal, facilitam condições para, mas não são sobretudo eles, não são sobretudo os Estados, é capital privado proveniente
destes 3 países, que são os países que salvam a honra da humanidade neste momento, que podem ir para Cuba, e é claro que têm de ser vigiados, tal como em qualquer lado qualquer. Costuma dizer-se que há capitalismo na China, mas a diferença é que na China é um capitalismo relativamente ao qual o poder político tem independência. O poder político decide o que é que o capital pode fazer e não pode fazer. E cá não, cá temos um poder político que obedece à lógica do capital. Na China é o contrário. E em Cuba deseja-se e espera-se e faz-se votos que seja assim também. No meio disto tudo é uma vergonha a posição da União Europeia, que é de um servilismo e de um ultraísmo, porque os europeus agora estão ultras em relação aos norte-americanos, no que diz respeito à Rússia, mas tradicionalmente não eram ultras em relação aos norte-americanos, no que diz respeito a uma questão como Cuba ou Palestina. Qualquer dia os europeus conseguem ser, desculpem lá, boa vontade, conseguem ser uma merda mais mal cheirosa ainda do que os norte-americanos, até mesmo em questões como a Palestina. O que não é difícil. Ou Cuba, e é difícil ser uma merda mais mal cheirosa do que os Estados Unidos, mas os europeus nós, europeus, estamos a... Mas sabes porquê que isso acontece também? Porque nos Estados Unidos, quem mal ou bem, quem manda é quem manda. E na Europa, quem manda são os moços de recados dos Estados Unidos da América, de quem manda nos Estados Unidos da América. E isso faz toda a diferença. Pior que o patrão é o capataz do patrão. Sim, é um bocado isso. Acho que isso está bem captado. Obrigado, João. Miguel, e tu? O que é que tu achas? Quais são as tuas perspectivas para o futuro do socialismo cubano? Sendo que eu gostava de dar esta nota. A Georgina disse que não se trata apenas de um modelo chinês. É um modelo, os modelos que Cuba mais estudou foi o chinês e o vietnamita, não é? Que são modelos com algumas nuances, são parecidos, mas têm algumas nuances. E ela também precisa de uma coisa muito importante. Cuba ainda não é uma sociedade socialista, é uma sociedade que almeja chegar ao socialismo. Isso é muito importante também para se perceber este momento. Sim, mas isso. Boa noite a todos, boa noite, boa noite, João Carlos, boa noite aos nossos espectadores. Essas nuances são um bocado são um bocado específicas da situação de Cuba, e dizer-se que Cuba podia seguir este ou aquele modelo, é preciso perceber que Cuba tem uma circunstância que não há nenhum outro país que tenha, não é? Não há nenhum outro país que tenha sido estrangulado e que tenha visto o seu desenvolvimento obliterado durante décadas, com a conivência dos países mais poderosos do mundo, das economias mais poderosas do mundo, dos meios de controle mais poderosos, mais eficazes. E, portanto, eu tenho algum ceticismo. Eu percebo o que disse o João Carlos e sou muito solidário com essa perspectiva de que só quem a sofre é que sabe, não é? Portanto, fazer revoluções com o sangue dos outros, com o sacrifício dos outros, é mais fácil. Mas puramente como analista e vendo a questão à distância, é muito difícil conseguir confiar num processo negocial com os Estados Unidos em qualquer altura, e com estes Estados Unidos em particular. Depois, também é preciso perceber que, quando olhamos para o modelo chinês, também o modelo chinês é único e exclusivo da China. Ninguém tem 1.400 milhões de pessoas igualmente como a China para poder trazer 500 milhões quase para a classe média, e com isso fazer uma União Europeia, digamos. Não é um mercado interno dos Estados Unidos ou da União Europeia. Não é só o facto de não ter água à volta, mas quem é que conseguiria bloquear e estrangular a China? Só se fosse para matar as suas próprias economias. Hoje a China é o primeiro mercado de grande parte das empresas do S&P 500 ou do Eurostock 600. Portanto, só aí a capacidade que uma China tem para existir num plano internacional e diplomático de forma, digamos, plena, é completamente diferente.
obviamente, voltando ao que disse o João Carlos, não é justo nem é aceitável fazer-se revoluções com o sacrifício dos outros. Mas tem que ter alguma desconfiança sobre um qualquer processo diplomático com os Estados Unidos, e muito menos nesta circunstância em que os Estados Unidos precisam de ganhar alguma coisa antes das eleições intercalares. Porque uma coisa é o Donald Trump chegar a essas eleições intercalares tal e como está hoje, isto é, fragilizado, uma potência, uma superpotência que se vê impotente, que é incapaz de fazer valer a sua vontade militarmente, institucionalmente, que está a demonstrar ao mundo toda a sua incapacidade, incompetência, fragilidade, que precisa urgentemente de reverter essa percepção. E não há nada mais fácil para os Estados Unidos, em termos de rapidamente conseguir mudar essa percepção por parte do resto do mundo, como ator global, como superpotência, como o poder hegemónico, como conseguir mudar rapidamente a situação em Cuba no tocante àquilo que é o seu regime. Eu acho que Donald Trump estará a sonhar todos os dias com conseguir rapidamente organizar uma expedição bem sucedida em Cuba. Ainda não conseguiu esquecer o seu sucesso na Venezuela. É óbvio que a Venezuela e Cuba são países, são sociedades diferentes, mas aquela Cuba que chega a 2026, a Cuba que chega a 2026 é uma sociedade que está muito fragilizada por anos de bloqueio e de miséria generalizada, com índices e indicadores sociais que estão alarmemente a reverter num sentido negativo. Se essa era o grande upside, ou a grande vantagem de Cuba, hoje, virtude do bloqueio e da incapacidade de ter interações proveitosas com o exterior, Cuba está numa situação desesperada e, portanto, é uma presa fácil para que o imperialismo neoliberal norte-americano consiga uma vitória que necessita urgentemente, está numa situação de bastante escrutínio, e quanto maior for o sucesso do Irão, quanto maior for a incapacidade dos Estados Unidos de mudarem as regras do jogo, ou de manterem, no caso, manterem as regras do jogo relativamente ao petrodólar, no Médio Oriente, na contenda do Médio Oriente, mais perigosa fica a situação para o hemisfério ocidental e, em particular, para Cuba. Há aqui uma coisa que o Mateus Cerejo foca e é muito importante, é que a China não é só a experiência socialista. A China é o resultado de uma experiência empírica de 5.000 anos, civilizacional. Aliás, a luta pelo socialismo é a luta pela civilização e, portanto, a luta pela civilização é parte também desta experiência civilizacional e não apenas de um projeto qualquer que se possa fazer. Passando agora ao outro tema e deixando agora Cuba, um dos países que mais ajuda Cuba, que é a Rússia, Vladimir Putin, aparece agora no quadro internacional vítima de um conjunto de ações de desestabilização. A Rússia surge, enfim, com grandes vantagens no campo de batalha, mas o Ocidente vem prometer um conjunto de ações contra a Rússia muito graves. Uma delas é o acordo que a Inglaterra de Starmer fez relativamente ao urânio. Há uma empresa inglesa
de urânio que vai fornecer, o primeiro-ministro Keir Starmer anunciou um acordo de 210 milhões de libras, 282 milhões de dólares, para fornecer urânio enriquecido à Ucrânia através da Urenco. Ora, isto foi um acordo formalizado durante o encontro Starmer-Zelensky. Eu não vi nada. O que é que disse a IAEA sobre isso? Ainda não sei, eu já vou ver. Há uma preocupação relativamente a esta matéria, mas acima de tudo, a questão aqui é como é que a Rússia olha para isto. Porque, quer dizer, o Irão foi vítima do que foi por não poder ter urânio enriquecido. A União Europeia teve a atitude que teve relativamente aos Estados Unidos e ao Irão e a Israel, porque considerava que o Irão tinha que ser tutelado do ponto de vista da posse de urânio enriquecido. E agora são os próprios que disseram isso, nomeadamente o Reino Unido, que mais apoiou os Estados Unidos neste ataque ao Irão, nesta ofensiva contra o Irão, que vem fornecer, e a questão aqui que eu coloco, não é? Face àquilo que tem estado a acontecer, que é a atitude que a Ucrânia tem tomado, com drones, com ataques a civis, à medida que vai sofrendo cada vez mais no campo de batalha, a questão que se coloca a determinada altura é se isto não vai acabar com uma Ucrânia tipo Israel, com capacidade para ter armas nucleares, porque a Ucrânia tem centrais nucleares, tem tecnologia nuclear, tem uma agência de energia nuclear, tem um aparato estatal... Ataca centrais nucleares. Ataca centrais nucleares, portanto... E a questão que eu coloco relativamente a isto é que Putin é que vai aparecer. Porque há um texto muito interessante no boletim da Associação Conquistas da Revolução, do Manuel Begonha, que fala sobre as duas faces de Putin. E, no fundo, qual é a face de Putin que vai aqui aparecer? É a face do diplomata, é a face de alguém que vai olhar para isto e vai tentar dialogar com o Ocidente, ou vamos ver Putin a tomar atitudes mais drásticas? Porque esta situação, parece-me a mim, que acaba por levantar aqui problemas muito graves para a Rússia. João, como é que tu olhas para isto? Eu O que é que esperavas relativamente a esta matéria? Sem prejuízo de eu estar menos informado relativamente ao detalhe dessas coisas do que vocês, de certeza, relativamente ao que tem sido o modelo, o padrão de conduta dos dirigentes russos nos últimos anos, ao fim e ao cabo, os russos, eu acho que nós estamos todos a ser pressionados e lembro-me de uma coisa que dizia o Miguel aqui há tempos: depois vamos ter pena da Rússia ter tido de reagir, vamos ter saudades do tempo em que a Rússia não reagia, mas a conduta do Ocidente é o que é, quer dizer, nós não somos representativos da conduta das sociedades ocidentais, mas a verdade é que somos todos cidadãos de um triste país chamado Portugal, que tem figuras como Costa e à escala mundial. Quando se fala de Portugal, pensa-se no Costa e no Guterres, não se pensa no Dionísio ou no Miguel Machado ou no João Carlos Graça. Dizer Portugal é dizer António Costa, não se esqueça. Deve haver muita gente porreira na história, né? Mas quando se fala em história, pensa-se naquela normal. Quer dizer, aquilo está cheio de gente porreira, de certeza lá. Vamos lá ver. As coisas são como são, quer dizer, a Rússia... Há coisas que podem ser discutidas mais no detalhe. O Karaganov tem completamente razão o papel do medo, o papel civilizacional do medo. Esses sentimentos negativos, a tristeza, o medo, o nojo, têm todos um papel civilizacional importante, não é? As crianças, nas fases mais elementares
da sua formatação psicológica para aprender a viver em sociedade, tem de ter experiências de tristeza, de dor, de medo, e de começar a interiorizar dispositivos, passar para o nojo, por exemplo, para serem capazes de ter condutas morais. E o Ocidente está todo completamente incapaz de ter uma conduta moral. Os russos têm uma expressão para isso, não é? Agreement incapable, não é? Incapaz de acordo. E há uma expressão sociológica clássica para isso, cunhada pelo sociólogo francês Émile Durkheim, que viveu na viragem do século XVIII para XIX, que é anómica. São sociedades anómicas, não têm capacidade, não têm freio moral. São sociedades desregradas moralmente desregradas. E, portanto, vão até onde podem ir. Crescem, não sabem parar. É necessário, infligir-lhes sofrimento. Achas que é pior que os Estados Unidos, a Europa, nesse aspecto? O facto da União Europeia não ser um país, não ser uma nação... Tem vantagens e desvantagens. Os Estados Unidos mesmo assim têm a vantagem do ponto de vista russo, está lá no cu de Judas, né? E nós estamos aqui demasiado perto dos russos, porque nós é que chateamos os russos, né? A NATO é que se expandiu para lá, e os europeus estão em cima dos russos, não quer dizer, não há, quer dizer, a Estónia ou a Finlândia ou a Polónia, o Diabo 4 são países que há ali um elemento de tragédia da geografia, não é? Podia ser usado... João, basta dizer que a NATO existe por causa da Rússia. Portanto, se a NATO existe por causa da Rússia e se todos nos deixarmos imbuir desse projeto anti-russo durante décadas, é natural que quando estejamos num momento de confrontação digamos, com essa realidade, haja pessoas ou haja sociedades ou grupos na sociedade que estão em pânico porque, de facto, a NATO não está a querer assumir aquilo para que foi feita, no fundo. E acabamos por ter uma série de países que estão ali em frente aos cornos do boi e agora tem que se radicalizar. Tem que se radicalizar, não é? Tem que se radicalizar. No fundo é como neste momento, desculpa interromper, João Carlos, mas só para dar um bocado de dinâmica, acho que aquilo que está a acontecer com Zelensky relativamente à Bielorrússia é exatamente isso. O que, simplesmente, Zelensky está numa situação de desespero total. Portanto, ele está a provocar a internacionalização do conflito para a Bielorrússia com o argumento de que a Bielorrússia facilita e ajuda o conflito à Rússia. Isto ele está a dizer à Rússia, façam o simétrico. Para provocar a entrada de outros. Vão atrás daqueles que me ajudam a mim. Vão atrás dos que me ajudam a mim. Não é? Que facilitam e ajudam a mim. Portanto, o que ele está a dizer a Putin é: tu dá nas trombas da Europa. É aqui que entra a Arménia. A ideia da Arménia ser uma frente de guerra. Ou seja, uma vez que entra a Bielorrússia, a Ucrânia pode dizer: estamos sozinhos, são 2 contra 1, vamos lá. Falhado o projeto na Geórgia, tem que ser a Arménia. Pois, ou Moldávia, não é? Eles podem aliar-se e potenciar-se uns aos outros, claro, mas é um processo, é um projeto genuíno otanista, ou otanasca, como dizia lá, não sei quem, despegar aqueles países, os países transcaucásicos da Rússia, não é? Quer dizer, isso é um projeto em si mesmo. Agora, a Ucrânia, desse ponto de vista, é mais importante ainda, é mais importante do que a Geórgia. Mas a Geórgia, a Arménia e o Uzbequistão, aliás, virando uns contra os outros e depois dizendo que a Rússia é culpada de não atacar ou é culpada de não defender, porque com a Arménia, aparentemente, o argumento foi que colheu, ou que está a colher, ou que se quer fazer produzir efeitos, é o argumento que a Rússia não os defendeu dos malvados do Uzbequistão. Mas só que eles esquecem-se que do Azerbaijão. Do Azerbaijão, exatamente. E só que eles esquecem-se o Uzbequistão deve ser influência futebolística. O Azerbaijão, só que do ponto de vista arménio, isso é um erro de cálculo brutal, não é? Porque, quer dizer, passar para o lado
é mesmo entregar o ouro ao bandido, mas enfim, ali a intriga fez o caminho, sem dúvida. Mas há uma fraude também eleitoral ao João Carlos. É evidente que é dantesco esse argumento. Aliás, a primeira base militar da Rússia fora do Império Russo foi exatamente na Arménia em 1917, perdão, para impedir o massacre total, o genocídio da população arménia por parte do Império Otomano. Mas acho que há uma grande. Acho que ainda vamos ter episódios desta situação na Arménia, porquanto há uma insatisfação popular muito grande com Pezeshkian, que é acusado de fraude eleitoral. Pashinyan, perdão. Que é acusado de fraude eleitoral. Há vários indicadores de que terá havido fraude eleitoral grave, e pronto, ainda estaremos aqui para os próximos capítulos, mas a verdade é que temos mais um governo coartado para fazer o frete dos neocons anglo-sionistas contra a Rússia. Mas, pessoal, deixem-me só, largando agora aos transcaucásicos e voltando à questão específica da Ucrânia e ao agravar da conflitualidade entre a Rússia e os europeus. Independentemente das manobras do Zelensky, agora de curto prazo, de querer envolver este ou aquele, o Putin tem estado, os dirigentes russos têm estado amarrados por uma série de dispositivos. Eu não sou conhecedor dos factos todos para saber quais as razões dessas amarras. Podem ser amarras autoimpostas, amarras de autocontenção moral, podem ser amarras de legalismo, ou podem ser amarras de interesse, de ver cronies do Putin que tenham negócios e o Putin não quer usar os seus cronies. Pode ser muita coisa. Ou pode ser os russos terem o receio de que, havendo um crescendo em determinada altura, é assim, os europeus estão a provocar, e têm ali aquela rampa de lançamento ucraniana, com base na qual mandam mísseis e drones e diabo 4, que vão cair em Moscou, quer dizer, Moscou é atacada diretamente. As pessoas na Rússia dizem, isto já não acontecia desde 41, 42, quer dizer... E, aliás, Moscou ser atacada. Aqui o Miguel Oliveira levanta um problema muito importante. Porque entre mísseis de longo alcance e enormes submarinos kamikaze invisíveis à NATO, não é? Prometem grande destruição, ou seja, NATO, Reino Unido e Alemanha, prometem grande destruição em Moscou e Crimeia, na ponta. Afinal, qual é a dissuasão que provoca as armas nucleares? E esse é o ponto mesmo da doutrina Karaganov. O que dissuadiu no caso do Irão, foi a capacidade do Irão responder na mesma moeda, imediatamente. E no caso da Rússia, é a Rússia pôr em cima da mesa, e não é só pôr em cima da mesa, é fazê-lo mesmo, é just do it. Eu lamento ter de concluir isto, mas é assim, eu acho que os ocidentais só param quando houver meia dúzia de bombas antónias. E é natural que com essas bombas antónias nós entremos. É tremendo isso, mas não dá para fazer aquele pessoal parar para pensar. Eu pergunto-me o que é que acontecerá, eu não sei que bases é que os norte-americanos ou a NATO ou o Diabo 4 têm, por exemplo, na Polónia. Se os russos escavacarem a infraestrutura polaca, para isso, se calhar, basta meia dúzia de mini bombas nucleares. Não estamos a falar de coisas ao nível de Hiroshima e de Nagasaki. Intervenções nucleares, um décimo daquilo, que de qualquer forma já escavacam completamente. E significam que há mais uma potência na história mundial, para além dos Estados Unidos, a recorrer à energia nuclear do ponto de vista armamentístico. E eu acho que a Rússia vai ter de fazer. A Rússia vai ter de sovar brutalmente, significando a morte de milhões de pessoas, um daqueles países. É claro que a Polónia é um grande candidato,
mas também pode pegar num dos Bálticos, ou na Finlândia, ou na Roménia. São assim os candidatos mais diretamente. Acho que é, João Carlos, acho que o candidato é mesmo a Alemanha. Se eu visto o Karaganov, aliás, como nós dissemos aqui várias vezes já, há duas coisas que o Karaganov e nos últimos dias aconteceram que de facto vêm dar razão àquilo que são as nossas visões aqui. Uma é o Karaganov admitiu que a Alemanha tem que ser destruída. Ele próprio disse: se há país que no meio disto vai ter que ser posto no lugar, é a Alemanha. Foi a Alemanha que quase destruiu a humanidade com 2 guerras mundiais. E é a Alemanha que carrega esse fardo. A Alemanha hoje quer iniciar um processo de armamentista que tende à sua afirmação como potência militar na Europa, independentemente daquilo que seja a vontade dos Estados Unidos. Isto é a sua retórica, pelo menos. Esse é o ponto número 1. E o ponto número 2 é que o uso da dissuasão a dissuasão só o é se for usada. E, portanto, aquilo que Medvedev e outros membros do Conselho de Segurança Nacional da Federação Russa disseram a seguir à última reunião é que temos que estar preparados para todos os cenários. E na minha opinião, o que quer dizer é estamos pelo menos na iminência de que seja redesignada o conflito na Ucrânia, que deixe de ser uma operação militar especial. E para além disso, como dizias e bem, acho que é já ponto assente no Kremlin que o conflito se vai internacionalizar nesta fase final e que esta será a única forma de conseguir readquirir essa capacidade de dissuasão que vem sendo perdida, como afirma Karaganov e tenta, digamos, sublinhar esse aspecto naquilo que é o seu postulado. Mas isso, essa questão que tu colocas da internacionalização do conflito na Rússia, agora pensa que relativamente à situação no Golfo Pérsico, Israel faz o que já está a fazer, que é sabotar aquele memorando de entendimento, sabotar as condições de aplicação de materialização daquele memorando de entendimento. Tu voltas a ter um conflito ali alargado entre o Irão e vários países, não apenas Israel. Israel, enquanto existir, não vai permitir aos Estados Unidos, mesmo que os Estados Unidos queiram sair dali e a própria União Europeia e seguir a sua vida, Israel não vai permitir fazer isso. Não vai, porque a existência de Israel depende dessa proteção. Se tivermos uma situação desse tipo, temos uma internacionalização da guerra a um nível enorme, porque passas a ter 2 guerras internacionalizadas com várias nações, numa região contígua, porque estamos a falar de regiões contíguas, se entrar a Arménia é muito próximo do Irão. O que é que falta depois para entrar um Azerbaijão? É a Turquia. É o Estado da Turquia. Aí é que está. A Turquia é que é a grande questão no meio disto tudo. Porque a Turquia é o maior exército, em termos de efetivos, o maior exército da NATO. Toda esta regionalização do conflito e internacionalização do conflito acaba por ser altamente prejudicial para a própria NATO. Por isso a cartada que está a apostar agora Zelensky é absolutamente Zelensky e os ingleses. Quem neste momento é o problema deste conflito são os ingleses com Zelensky. São as lideranças que estão mais perto de desaparecer, digamos assim. O Reino Unido está num processo muito complicado. Aquilo que são as contradições internas na sua sociedade parece uma sociedade em pré-colapso. Não que Bruxelas esteja muito melhor, mas pior só mesmo a Ucrânia.
por virtude de estar numa situação de absoluto caos interno, e a guerra não conseguiu unir aquele povo, pelo contrário. Temos dois atores que estão completamente desesperados a fugirem para a frente, que acabam por precipitar o conflito e tentar internacionalizá-lo o mais possível, para com isso tentarem diluir aquilo que são as suas posições de extrema fragilidade. Agora saindo um bocadinho aqui do plano internacional, mas indo para um assunto que tem muito a ver com o plano internacional e que tem a ver com, digamos, com o modelo económico que é imposto ao Ocidente e do qual o governo português é seguidor e é Militante. É militante, faz parte desse situacionismo militante que nós referimos no CARD. Há uma pessoa que diz, relativamente à grande vitória, que eu aproveito aqui em nome da Multipolar TV para saudar a CGTP e todos os sindicatos que encetaram esta luta em nome da classe trabalhadora, em nome de nós também. Foi uma vitória retumbante contra o neoliberalismo, contra o consenso de Washington, contra essa estirpe destrutiva, bárbara, que vive da exploração dos trabalhadores e quer intensificar a exploração dos trabalhadores. Há alguém que diz no Substack assim, quando vemos as lágrimas contidas de Tiago Oliveira no momento da rejeição do pacote laboral, ao mesmo tempo vimos a raiva de alguém privilegiado que nunca lutou por nada na vida, que foi a Mariana Leitão da IEL, que ficou com uma raiva enorme. Esta rejeição do pacote laboral, por todo o respeito que nos deve merecer, ela impõe uma contradição enorme a um governo que pensava ter a relação de forças absolutamente a seu favor. É de esperar agora um revanchismo enorme na sequência disto, não é? Quer dizer, se nós olharmos para a história, é isso que vai acontecer. Foi logo no Congresso, não viram o Congresso do PSD que a Ministra do Trabalho prometeu que não ia largar o osso? Pois, Foi lá só para dizer isso. O que é algo de muito autoritário e é autoritário, quer dizer, é de alguém que não aceita aquilo que E desafiante, exatamente. Chegou-se a uma interpretação daquilo que era a rejeição pública massiva, e ela vem de forma revanchista, passados dias, a reafirmar-se como alguém que vai continuar a desafiar o povo. É um bocado, aliás, contra princípios democráticos e republicanos que estavam em princípio estabelecidos, não é? João, e tu que vens do ISEG, como é que os teus amigos financeiros e economistas olharam para esta situação? Qual é que é o plano geral aí entre a classe académica, pelo menos aquela que tu conheces? Eu também não sou típico do ISEG, mas posso dar-te um exemplo iseguiano. Não que eu conheça o fulano pessoalmente, não conheço. E não gostaria de estar em personalização disso, mas lembro-me de ter visto outro dia, há umas semanas já, o Centeno, numa entrevista. O Centeno é do ISEG, a propósito da questão o Centeno, que é o grande relojoeiro do 0,0001% de não sei o quê, pode ter mais um impacto em 0,0000. Pronto, depois de evidenciar ali uns grandes virtuosismos
grande relojoeiro dos dispositivos europeus para contenção do João, déficit. João Carlos, o relojoeiro da soberania europeia. O relojoeiro da soberania europeia. Relojoeiro dentro daquele jogo que é um jogo de aniquilação da soberania portuguesa, mas enfim, mas depois de revelar, evidenciar na entrevista um grande virtuosismo nessa matéria, o Centeno acaba por se sair com a tirada de que teve uma atitude quase de Diácono Remédios a propósito desta chamada reforma laboral. Não havia necessidade. Quer dizer, um segmento significativo do patronato português e dos bem-pensantes políticos portugueses daquilo que podemos chamar a elite política, sem que isso inclua qualquer juízo de valor. Enfim, quem manda mesmo, os pequenos grupos que articulados conseguem mandar realmente, que têm dúvidas quanto à necessidade de esticar, porque este projeto configurava um extremismo mesmo. Foi sem dúvida muito bom isto ter sido derrotado, mas isto, no seu extremismo, evidencia bem o quão baixo nós descemos na vida política portuguesa. E mesmo sendo derrotado res-vés, não esquecer, em virtude daquelas guinadas e daqueles flic-flacs do Chega, que valem o que valem, que têm de ser interpretados por aquilo que são, mas, bom, para todo efeito, o Chega, procedendo em função da sua lógica dita populista, ou seja, lá pela razão, eles lá terão avaliado que ficava melhor na fotografia chumbando. Aliás, porque se tornam mais importantes, porque mostram ao PSD que nós estamos aqui e vocês não podem contar connosco cegamente, têm que negociar connosco a sério, e se negociarem connosco a sério, então depois podem contar connosco, e então depois fazemos o que queremos, porque aí depois fazem o que querem. Já mesmo só entre PSD, Chega e IEL, corrijam-me se eu estou errado, mas eles conseguem mudar a Constituição entre estes três. Sim. Conseguem mudar a Constituição. O PS e os outros todos à esquerda do PS não chegam a 1/3 dos deputados. E, portanto, este trio Odmira, PSD, IEL e Chega, entendendo-se, conseguem tudo neste país. Portanto, felizmente, mas isso traduziu o quê? Traduziu mobilização sindical, sem dúvida. Não quer tirar mérito nenhum. Parabéns à CGTP, merece-os plenamente. Mas, número 1, isto é uma coisa super precária, e, número 2, traduz a rejeição de um projeto em si mesmo extremista, super extremista, porque alguém tão insuspeito como o Centeno, é verdade que o Centeno oficialmente é da área do PS e, portanto, tendo o PS e tendo o PS a atitude formalmente de rejeição, também não ficaria bem ao Centeno dizer que se quer que se abstinha. A posição do Centeno, enquanto técnico europeísta, ou relojoeiro europeísta, é de que não havia necessidade. E há a base, de facto, para o argumento, se nos colocarmos adentro do consenso europeísta e o consenso que tem, mesmo dentro do consenso neoliberal, de debater se há realmente necessidade, se haveria necessidade de chegar tão longe como estes gajos queriam chegar. Não chegaram para já, levaram para trás, ainda bem que levaram para trás. Vamos ver, sem que esse descontentamento e essa mobilização popular se venham a expressar numa guinada, que tem que ser uma guinada enorme à esquerda, no sentido de voto da população, eu receio que isto continue a querer dizer muito pouco, porque é uma coisa tão precária, e significa... Isto é uma mijinha do Ventura, não é? É o Ventura dizer que é um alpha dog e que existe ser tratado como um alpha dog pelo PSD. O PSD não o trata e o gajo faz... Mas sabes que... O gajo estraga a festa ao PSD e a ele, não é? Mas tu sabes que uma das bases eleitorais do Chega, mais importante do Chega, são os seguranças. Os seguranças ganham muito do dinheiro que os seguranças levam para casa no fim do mês, são horas extraordinárias.
é trabalho suplementar. Se o pacote passasse, eles levavam com o banco de horas. O banco de horas fazia-os receber as horas a singelo. Por cada hora que eles trabalhassem a mais, apenas recebiam o valor hora a singelo. Aliás, minto, nem é o valor a singelo. Recebem as horas descontadas em tempo de descanso. Assim é que é. Não recebem nada. E só recebem em singelo se não gozarem no período de referência do banco de horas. Ou seja, há um período de referência, 3, 4 meses, 6 meses. Se durante esse período as horas não forem gozadas por motivo imputável à entidade patronal, então, isto depois depende da regulamentação aplicável, então o trabalhador tem direito a receber essas horas a singelo. Não é com acréscimo, a não ser que houvesse um acordo patronal no sentido, ou uma contratação coletiva no sentido de que esse valor fosse maior. Mas não é esse seguranças, mas também motoristas. Essa malta, segundo algumas pessoas com quem eu falei desses setores, muitos começaram a ameaçar, a mandar e-mails, a ameaçar desfiliar-se do Chega, caso o Chega passasse aquilo. De manhã, nesse dia de manhã, tinha saído uma sondagem que colocava o Chega a perder de 6%, ou 5% ou 6%. Portanto, o Chega é também um catavento, e eu parece-me. Não, capitalizou muitos votos de pessoas que votavam à esquerda, inclusive. Basta ver a expressão do Chega no Alentejo, basta ver a expressão do Chega no Alentejo. Claro. E depois há aqui uma outra coisa que é esta. O governo do Montenegro é um governo suicida no sentido em que ele é tão fanático, é tão revanchista, tão fanático, que ele está disposto a uma espécie de passismo-coelhismo. Montenegro era um passista, não é? Era o presidente do grupo parlamentar de Passos Coelho, e este governo, tal como o de Passos era o Soares de Passos Coelho, veja. Claro, está disposto, como um missionário, como um mártir, a martirizar-se para fazer a sua revanche, para aplicar a sua revanche, sabendo o capital e o patronato, que caso isso aconteça, mas caso o PSD seja bem sucedido e o CDS sejam bem sucedidos nesse desígnio, que a seguir os votos transitam para o Chega e para a IEL e que no final do processo não só obtêm as vitórias que querem, as reformas, as chamadas reformas que querem, como ainda ficam com um governo, não é, de direita, igualmente radical e extremista, que lhes resolve também o problema. Portanto, do ponto de vista do patronato, eles até podem parecer como os tipos que nem querem saber muito disto. Porque eles basta terem criado este governo, apoiado este governo missionário, porque sabem que no final dá sempre cara. A moeda tem duas caras, nunca tem coroa, tem sempre duas caras para eles. Porquê? Porque não há perspectiva neste momento de haver a tal viragem à esquerda. Enquanto não houver uma grande desilusão com esta revanche de direita, o pau não volta para a esquerda. E mesmo voltando para a esquerda, é importante perceber para onde é que ele vai voltar. Agora, o que esta vitória do pacote laboral dá é abrir perspectivas de luta muito importantes. Porque tu hoje em dia já podes chegar a uma empresa, a um plenário e dizer aos trabalhadores assim, olhem, a luta compensa, a luta vale a pena. Nós, se lutarmos, conseguimos ter resultados. E esta criação dialética de espaço para a luta, ela é uma condição material e subjetiva fundamental para que tu possas operar depois, a partir dos locais de trabalho, uma alternativa política diferente. Porque sem essa condição tu não consegues. E eu acho que é assim. O problema é que nesse mesmo dia à tarde tens o LIVRE e o Bloco de Esquerda, uns estão numa gay parade e os outros estão numa coisa qualquer dos refugiados não sei onde, percebes? No mesmo dia, percebes? E esse aspecto estético que tem sido esse é um problema que é urgente a definir nas esquerdas europeias, porque vamos continuar a ter populismo de direita que facilmente capitaliza estes votos todos de erosão de um centro neoliberal governante, percebes? O problema é que está, o panorama está demasiado truncado e subvertido
por função do pseudo-jornalismo, por função, digamos, do ataque fácil e do meme, mas os partidos como os livres e os blocos de esquerda na Europa têm servido para fazer um contrabalanço daquilo que são os desconseguimentos, como dizia a outra, os desconseguimentos do neoliberalismo, acomodando um discurso de ausência de resposta e de alternativas à esquerda. Até como tu disseste, esta lógica truncada, isto permite-nos encaminharmos aqui para o final e para as notas finais. Eu hoje tinha prometido fazermos aqui uma coisa mais curta, por razões pessoais, que hoje tenho que acabar mais cedo, e aproveito para resumir um pouco de que é que se compõe esta truncagem ou este muro que eu referi no início da live, que nos bloqueia o caminho para o futuro, em que este presente em que vivemos constitui de facto um muro, bloqueia. E eu cheguei aqui a uma concepção, ponho aqui, em que nós temos um muro composto de uma dimensão institucional, que é composto pela União Europeia, o Pacto de Estabilidade, as regras da concorrência, as condicionalidades económicas que subordinam a vontade dos Estados, dos governos, que querem os fundos comunitários à burocracia de Bruxelas, a democracia deficitária, uma burocracia de Bruxelas não eleita. Depois temos um muro militar, com gastos militares obrigatórios, 2% do PIB, subindo para 3 a 5, compra de armamento americano, dependência tecnológica, baseamento de tropas dos Estados Unidos da América, política externa subordinada, etc. Temos um muro económico, composto pelo G7, com o controle sobre o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, novamente com condicionalidades neoliberais, o sistema SWIFT na mão deste sistema financeiro dominado pelos Estados Unidos da América, o dólar como moeda de reserva, que dá um privilégio enorme aos Estados Unidos, os paraísos fiscais. É interessante como a OCDE vem dizer assim, não, nós somos mais ou menos isto, taxar as grandes fortunas não é lá muito avisado, porque não tem dado muitos resultados, porque os capitais, não é porque nós não queremos, é que os capitais fogem. Então, mas fogem porquê? Fogem porque há paraísos fiscais. Então, porquê é que eles não atacam os paraísos fiscais? Não é? Isso num contexto em que 3 pessoas nos Estados Unidos, os 3 mais ricos dos Estados Unidos, têm mais dinheiro do que os 50% mais pobres. Claro. 170 milhões. 170 milhões. Claro. E depois temos o muro ideológico também. Hoje em dia temos aqui um muro ideológico que é composto por este anti-intelectualismo, a rejeição do conhecimento, a rejeição da expertise, o nacionalismo económico, esta ideia de falso nacionalismo económico, de proteccionismo, mas que é um proteccionismo que só tem um sentido, que não tem 2 sentidos, que os outros não têm direito a esse proteccionismo, o autoritarismo, o culto da personalidade, em que a política é substituída pelas personalidades, em que se cria esta política personalista vazia, em que as personalidades valem pela aparência, não valem pelas ideias que defendem. E depois temos este muro também político ou ideológico do lado dos partidos situacionistas. Uma esquerda situacionista que apoia tudo o que a Ucrânia faz. Vemos, por exemplo, a respeito do bombardeamento do autocarro na Bielorrússia, com uma equipa de jovens russos que iam jogar futebol. Bielorrussos, desculpa. Em que a comunicação social ocidental, a BBC, diz assim... Como alegam os russos, ou os bielorrussos, a Ucrânia nega. Mas já quando foi o contentamento pelo bombardeamento de Moscovo, já diziam assim, a Ucrânia bombardeou Moscovo, destruiu não sei o quê. Portanto, este duplo standard no tratamento, quando são os russos ou os bielorrussos, eles alegam que, fonte próxima diz que, os russos dizem que os russos vêm, mas a Ucrânia nega. O cinismo que é todas essas vozes ocidentais muito reativas para um lado e muito omissas para o outro. O exemplo maior é o do Pechersky Lavra. Quer dizer, durante 4 anos
a perseguição da ortodoxia russa, a expropriação de toda a propriedade dessa igreja, que era a maior confissão da Ucrânia até há 4, 5 anos atrás. E virem como virgens ofendidas porque caiu em cima desse mosteiro. Não se sabe se foi restos das defesas aéreas, se foi mesmo um míssil míssil de russo. defesa aérea ucraniano, acho que foi um Pois, peito. mas virem dizer que é um crime, que é um crime contra o património cultural, contra a herança cultural da Ucrânia, um edifício que foi expropriado à Igreja Ortodoxa Russa e que Claro, fazem aí já não havia problema. espetáculos satânicos e políticos. Aí pode. Portanto, estes partidos, ou a direita, temos esta esquerda que apoia tudo o que a Ucrânia faz, ou a direita situacionista, que não fala tanto da Ucrânia, mas rejeita tudo o que a China faz. Portanto, é anti-chinesa até à medula, e depois a ausência de projeto, que caracteriza esta gente toda. A ausência de um projeto que nos faça impelir para o futuro, para uma visão de desenvolvimento, e isso é o grande vazio que este muro ideológico, este muro político, este muro institucional compõe. E eu acho que o pacote laboral e a vitória do pacote laboral é uma vitóriazinha muito importante para derrubar este muro, porque ela cria as condições de luta democráticas que são fundamentais para criar consciência nos trabalhadores de que este muro é altamente agressivo. Agora, claro, por si só não resolve nada, mas até desse ponto de vista é uma vitória importante para a soberania nacional do nosso Portugal, porque, por outro lado, vem afirmar perante quem impõe estas agendas que quem manda em Portugal ainda são os trabalhadores quando querem lutar por isso. E isso é uma vitória que temos que valorizar muito, 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 porque ela transmite essa mensagem. E mais, esta vitória teve eco no mundo inteiro. Eu fui contactado pela Sputnik Argentina, vejam bem, pela Sputnik Argentina para falar sobre isso. Porque eles queriam saber como é que tinha sido em Portugal a vitória relativa ao pacote laboral. E fui contactado também por outros jornalistas brasileiros, por gente de blogs de vários países, que queriam saber como é que tinha sido esta vitória, para poderem depois comentar isso para as suas comunidades. Portanto, foi algo muito importante, foi uma grande vitória da classe trabalhadora e que é um choque contra este muro que nos impede de nos desenvolver. E considerando isto, íamos passar então às notas finais. Começava pelo João, então. João, considerando estas reflexões todas, Cuba também tenta dar cabo deste muro há muitos anos, a Rússia também, de alguma forma, com as suas contradições, também tenta seguir um caminho que este muro tenta não deixar, tal como o Irão, tal como a China. Tu disseste isso, que hoje em dia são países que defendem a humanidade, que defendem a dignidade da humanidade, embora isto não seja reconhecido no Ocidente. O que é que tu tens a dizer como notas finais desta reflexão que fizemos aqui hoje? Então, no plano interno, independentemente da alegria momentânea, do alívio momentâneo que tenha sido esta rejeição do pacote laboral, as minhas expectativas são muito baixas, devo dizer que são baixíssimas. Os resultados eleitorais, os resultados das últimas eleições, caso vocês não se tenham dado conta, são atrozes. São mesmo atrozes. E Portugal está... O PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal continuam a ter maioria de revisão constitucional. É claro que felizmente, há tricas, há conflitos dentro deste bloco e há demasiados conflitos e demasiadas tricas e demasiados desejos de protagonismo e
para eles procederem de uma forma concertada. Também porque, como acho que já foste tu que referiste, os meios patronais sentem-se completamente à vontade. Quer dizer, isto serve de uma maneira, mas também serve de outra. Há muitas maneiras de matar pulgas. E é natural que sintam, porque a capacidade de iniciativa está de tal forma do lado deles. Ainda assim pode acontecer um pequeno milagre como isto. Sublinho, tu próprio deste o exemplo dos seguranças e dos motoristas, muitas vezes são motivos super pequenos, mas enfim, mais vale esses motivos pequenos, ainda assim legítimos, do que uma atitude de completa desmobilização. Tudo isto aqui é embrulhado num contexto ideológico que está muitos furos abaixo de mau. Eu já nem sei como é que lhe hei de chamar. Nós tivemos, foi dado o exemplo do Passos, o Montenegro, que tem o seu currículo no tempo do pacismo. O próprio Passos ainda anda aí a querer chegar-se à frente, a ver se também consegue ser talvez o grande homem congregador dessas várias boas vontades. Nós entramos numa trajetória em Portugal, é possível fazer tudo. O tempo do Passo, e aliás já o tempo anterior do Sócrates, porque o Sócrates, o amigo Sócrates foi quem abriu essa porta. Em Portugal é possível fazer tudo. Nós temos uma Constituição que diz que não é possível reduzir salários nominais dos funcionários. Então não se reduzem os salários nominais dos funcionários, cria-se um imposto especial para os funcionários, tudo o que eles ganhem acima de 1.000 euros no ordenado líquido, o Estado cobra 15%. O Sócrates é que trouxe isso, já não se lembrou disso. O Sócrates, esse grande herói, ou essa grande vítima, foi que... vamos lá ver, em Portugal é possível fazer tudo. A sensação que eu tenho é que vivemos num país onde Constituição para quê? Constituição assim ou assado? É possível sempre interpretar da forma como se quiser e havendo uma maioria. Agora, há determinadas coisas, por exemplo, o nosso regime eleitoral ainda é proporcional. E, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde ainda o regime eleitoral é proporcional e corresponde a círculos que, em alguns casos, são grandes. Noutros são uma porcaria, Castelo Branco, Porto Alegre, etc. Só dá para dois partidos ou três meterem deputados, mas ainda há 2 círculos grandes, Lisboa e Porto, e, portanto, os partidos mais pequenos ainda podem entrar por aí. Aparentemente, a direita, o grande bloco de poder que inclui o centro, eu já nem sei como é que lhe chamar, o bloco social correspondente às forças estabelecidas, o establishment, é tão forte que pode fazer o que lhe apetece e sobra-lhe tempo. Não lhe é necessário, por enquanto. Portugal tem uma televisão pública, Portugal tem um sistema proporcional, Portugal tem um sistema nacional de saúde, tem medicina pública. Isso está tudo esvaziado, não é? Está tudo esvaziado. Agora, era pior, por exemplo, nós deixarmos oficialmente de ter sistema nacional de saúde. Era pior deixarmos de ter um sistema eleitoral proporcional. Eles, se quiserem, eliminam completamente... O PC é tão irrelevante que eles, se quisessem, neste momento, acabavam com a representação eleitoral do PC. O PC passava a eleger 0 deputados. Eles têm condições de fazer. O próprio PC é uma pulguita que anda ali, de vez em quando e tal, atira-se um bocadinho de pó de talco inseticida para a pulga se ir embora. Mas, também não chateia demasiado. Isso quanto ao PC. O LIVRE e o Bloco de Esquerda, eu já nem sei o que diga. Né? O Bloco de Esquerda apoiou a intervenção da NATO na Líbia. O Bloco de Esquerda, ainda a NATO não andava a bombardear Trípoli, Benghazi, o Diabo 4. O Bloco de Esquerda andava a reclamar que o Ocidente bombardeasse a Líbia. O Bloco de Esquerda
Pá, e o livro é igual, o livro é igual para pior, mas enfim, é farinha do mesmo saco. Parece-me que o livro é um partido de direita, mesmo. Epá, o livro é pior porque o livro é enfaticamente europeísta. O livro é enfaticamente europeísta e, portanto, consegue ser pior que o Bloco quanto a isso. Epá, olha, nem vale a pena. Ao nível mundial, epá, as coisas lá estão. Os Estados Unidos sofreram uma derrota inequívoca no Irão. Isso foi uma grande vitória da humanidade. Oxalá Cuba se sabe. Façam o que têm que fazer. Pá. O que é importante é sobreviverem. Epá, e a Rússia tem que jogar com medo. A teoria dos jogos, os norte-americanos ganharam a Guerra Fria e houve um teórico deles, agora não me estou a lembrar do nome dele, que ganhou o prémio Nobel por causa das propostas dele válidas em matéria da chamada teoria dos jogos, e que tem a ver com a ameaça, o madman, a figura do madman é eficaz em teoria de jogos. A teoria de jogos, o homem recebeu um prémio, agora não, lamento, mas não me estou a lembrar do nome dele, mas vejam isso, googlem. O rapaz recebeu um prémio Nobel da Economia. A teoria dos jogos dizia que valia a pena os Estados Unidos dizer, e tal, o madman, o Nixon era conhecido como jogando a cartada do madman. Eu pergunto-me se os russos estão inspirados nisso ou se aquilo é mesmo a sério. É natural que... eu faço força, eu torço para que seja mesmo a sério. Porque os europeus sabem que ganharam a Guerra Fria com a cartada do madman, só fazendo bluff. E os russos agora, se calhar, pensam eles, estão a fazer a mesma coisa, estão a fazer o simétrico. E, portanto, como já se esgotou a margem de bluff completa de ambos os lados, eu acho que isto já só para quando houver mesmo catástrofes. Onde é que elas são? Não sei. Podem começar pela Alemanha, também podem começar pelo Reino Unido. Pelo Reino Unido, aparentemente, tem um protagonismo. Não quer ficar atrás de ninguém em anti-russianismo. E por isso, eu sei lá. Mas a minha convicção é que os russos não vão longe se não endurecerem. E se não castigarem mesmo os europeus. Eu sei que isto que estou a dizer tem implicações civilizacionais brutais. E pode gerar uma espiral de... mas qual é a alternativa a isto? Pode haver alternativas antes do armamento nuclear. Por exemplo, os russos podem submeter Kiev a uma operação choque em nó. Podem fazer com Kiev aquilo que os norte-americanos fizeram com Bagdade. Não é? Eles podem, sem usar o nuclear, eles podem bagdadizar Kiev. Ou bagdadizar Lvov, ou Lviv, ou Ivanov, ou Frankov. Começar por Kharkiv, Kharkov. Aquelas zonas mais ocidentais da Galícia, não é? Eles podem bagdadizar isso. Não sei se isso lhes é de alguma utilidade. Se calhar já o deviam ter feito há muito tempo. Enfim, passo-vos a palavra. Não me sinto muito Obrigado, João. Só dar aqui uma nota, que está cá hoje um dirigente, o Nobre, do SPZL, do Sindicato dos Professores da Zona Sul. Portanto, um grande abraço ao Nobre. E, Miguel, notas finais. Eu, para tomar as palavras do João Carlos, é melhor ser bagdadizado por Vladimir Putin do que por um outro qualquer dos outros 14 do Conselho de Segurança Nacional da Federação Russa. Portanto, acho que estamos a chegar a um ponto de definição absolutamente pivotal neste conflito. O exemplo do Irão fala mais alto e o realismo e a sobriedade e a maneira descomplexada como o Irão prosseguiu um conflito
em que não escolheu estar, mas que se viu obrigado a responder a um ataque de duas potências nucleares, é um exemplo de afirmação estratégica e de afirmação daquilo que é o sentido de si de um povo. E a Rússia não fica atrás. É evidente que é um contexto ligeiramente diferente. O Irão lutou contra dois exércitos, dois complexos militares, praticamente são um, não é? Mas muitíssimo poderosos. Mas a Rússia tem combatido desde há 4 anos dezenas de países de forma quase sem precedentes em termos daquilo que foi o envolvimento desses países na tentativa de destruir a Rússia em todas as suas dimensões, numa guerra multidimensional, mas o facto do Irão conseguir resistir aos Estados Unidos e impor uma derrota estratégica aos Estados Unidos. Aliás, nós comentámos logo quando vimos o Memorandum of Understanding, ou os pontos que foram saindo da MOU, que dissemos logo que era um processo que poderia estar morto à nascença pela excessiva ambição que estava espelhada em termos dos interesses iranianos. É evidente que a pressa com que Donald Trump tem que resolver esta situação para tentar evitar uma catástrofe económica, acabou por falar mais alto e, portanto, para os arautos do capitalismo como sistema único, aqui temos uma vulnerabilidade que é absolutamente incontornável. Repare-se que esse Memorandum of Understanding, por imposição do Irão, acaba por ter no primeiro ponto a menção a um terceiro e um quarto país que não fazem parte, não são uma das partes signatárias. Nenhum desses dois países é parte signatária desse futuro acordo. É para que se perceba a forma bizarra como se chegou até aqui, quando o primeiro ponto desse Memorandum of Understanding, que é um documento orientativo, digamos, para aquilo que deve ser a aproximação entre as duas partes tendentes à celebração futura de um acordo, mas digamos, a bizarria da situação é tal que o primeiro ponto refere-se a um terceiro e quarto países que não estão naquele, não são partes signatárias daquele documento. Na frente ucraniana, temos um Zelensky absolutamente desesperado, que tenta internacionalizar o conflito, tenta encontrar uma razão para poder atacar a Bielorrússia e com isso motivar uma resposta por parte da Bielorrússia ou por parte da Rússia que fosse simétrica. O facto de internamente se ver obrigado a manobras de propaganda política e de populismo perante uma parte daquilo que é a sua base de apoio interna ao nível do Estado, não ao nível eleitoral, porque sabemos que Zelensky não tem que se preocupar com eleições neste momento, mas tem que se preocupar com a quantidade de apoios que tem em termos do terreno. E no terreno, os batalhões ideológicos neonazis são fundamentais para a sua própria segurança pessoal e da sua posição na iminência. Aliás, Miguel, deixa-me só dar esta nota, porque de repente houve países que estão a descobrir que a Ucrânia tem muito nazismo. A Dinamarca, que agora descobriu que havia um grupo que foi para lá que eram nazis. A Polónia, que descobriu que havia os heróis que havia uma unidade condecorada como heróis da UPA. Não, mas a Polónia, não, na Polónia é proibida a bandeira vermelha e preta, que nós vemos muitas vezes. Eu sei. É proibida. São proibidas celebrações das personalidades de Bandera e Shugevich e Melnik
concretamente Andrei Melnik, que foi inclusivamente chefe de brigadas de seguranças dos campos de concentração nazis. E é exatamente Andrei Melnik e a sua mulher que foram recebidos com honras de Estado e que foram condecorados pelo presidente Zelensky, que deram origem a esta nova polémica com a Polónia, em que Zelensky entregou a sua condecoração, a mais alta condecoração que é outorgada pela Polónia, no que foi seguido por outros igualmente neonazis do seu bando de Kiev. Mas o que eu acho que é importante retermos nesta questão continua a subsistir, embora digas isso, a narrativa, ainda hoje vimos, por exemplo, Nuno Rogério na CNN, é CNN ou SIC? SIC, não é? Bom, É num tudo desses igual. canais. É, são iguais. Mas sobretudo a partir de 2014, antes de 2014 não havia isso na Ucrânia, mas a partir de 2014 na Ucrânia houve um processo de revisionismo histórico profundo em que a UPA-OUN foi reabilitada. Aliás, a descomunização na Ucrânia, as ruas que foram objeto de descomunização, isto é, retiraram os nomes seja referentes a batalhas da Segunda Guerra Mundial, seja referente a heróis da Revolução de Outubro ou da Guerra Vermelhos contra Brancos, todos os heróis da União Soviética ou celebrações soviéticas foram todos mudados, todas essas ruas foram mudadas, não foi para qualquer outra coisa, foi para símbolos exatamente da UPA-OUN. Portanto, a descomunização foi feita de forma diametralmente oposta com a incorporação de atos ou celebrações ou personalidades desse passado colaboracionista ou de mais recentemente da Maidan, que é digamos, um revivalismo desse mesmo passado nazi-fascista. É preciso perceber que existe uma reabilitação da UPA-OUN num quadro em que se afirma, como na Ucrânia populista pós-Maidan, que a UPA-OUN tinha combatido o nazismo também, que foram também um exército que andou a combater o exército alemão. Simplesmente este whitewashing da UPA-OUN careceu sempre de elementos históricos e de relatos históricos que pudessem corroborar esta versão, este revisionismo. Isto é, não existe nos diários de guerra alemães, nem nos balanços relativamente às perdas alemãs, relatos de tanques ou de equipamento ou de soldados alemães que tivessem sido mortos pelas UPA-OUN ou tanques que tivessem sido destruídos. Portanto, esta retórica e esta narrativa de reabilitação da UPA-OUN sempre careceu de elementos históricos primários que pudessem corroborar essa readaptação à história. É lamentável que continuemos com esta situação que de facto deixamos que a Polónia seja o único país que consegue confrontar a Ucrânia com essa verdade inconveniente, mas tudo aquilo que estamos a falar hoje pode ter muito pouco significado por comparação com aquilo que pode acontecer se de facto os 15 elementos do Conselho de Segurança Nacional da Federação Russa de facto hoje têm uma grande partilha de opinião relativamente àquilo que se deve passar a seguir. Estou convencido que a doutrina Karaganov será implementada e poderemos estar dentro de pouco tempo num mundo bastante diferente. Imaginemos o 11 de setembro vezes N vezes, porque de facto a única forma que a Rússia tem neste momento de reconquistar essa capacidade
de coagir os outros atores a um determinado comportamento, a dissuasão que é suposto o seu arsenal nuclear significar, vem sendo banalizada e a cada digamos, a cada resposta comedida por parte da Rússia, a interpretação ocidental é de que a Rússia não tem força e não tem capacidade ou não tem capacidade tecnológica de fazer uso do que quer que seja contra aquilo que são as iniciativas ocidentais. Infelizmente estamos numa situação em que a população europeia, da União Europeia, digo, e do Reino Unido, estão reféns de atitudes absolutamente irresponsáveis, de lideranças que estão desligadas do interesse das suas populações, assim como estão desligadas daquilo que são os propósitos desses próprios postos que ocupam, na medida em que tudo é muito volátil e muito temporário, como vemos em França, em pouco mais de 2 anos e meio tivemos 5 primeiros-ministros, no Reino Unido já vamos para 7 primeiros-ministros em 5 anos. Portanto, aquilo que temos é um desligamento dos principais intérpretes políticos relativamente àquilo que são as melhores opções e o melhor interesse das populações no presente e no futuro. Acho que entramos numa situação em que existe um total desligamento desses políticos até de um legado. Há muito pouca capacidade das sociedades de voltarem aos seus fundamentais. Estamos a precisar de um corolário histórico da dimensão que o Karaganov menciona. Obrigado a todos. Ponham o vosso like, façam os vossos comentários. Partilhem esta live com quem achem que dela tirará benefício e já sabem, estão contra vós e contra nós os algoritmos. Não se esqueçam. Dizer aqui, para acabar, quem estiver em Lisboa no dia 25, temos uma ação de solidariedade com Cuba, a exigir o fim ao bloqueio na cidade universitária. Ficam convidados, ficam mobilizados para quem puder lá ir. Dizer também que sigam o nosso Substack, que tem sempre informações atualizadas quase todos os dias, para além dos vídeos que vão passando lá. E queria agradecer também aos que nos apoiaram também financeiramente hoje, a Inês Dionísio, o Manel Marnoto, com quem tive no dia 18 à frente da Assembleia da República. É sempre um prazer reencontrar membros longínquos da nossa comunidade. A Maria do Rosário, mandou por MBWay, o José David também, com quem teve o Luís Ribeiro, segundo julgo, esta semana, e a Lídia Costa. Um grande abraço a todos, tudo a correr bem, e cá estamos terça-feira de volta, e quando mais puder ser. Um grande abraço. Partilhem, comentem, modo CCCP, já sabem.